Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Os irmãos estão bem? Estão todos animados? Deus, Ele é maravilhoso. Deus, Ele é maravilhoso. Em tudo o que faz. Em tudo o que faz. Meus irmãos, abra as vossas Bíblias. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo de número 4. Enquanto os irmãos localizam, eu quero glorificar a Deus pela vida de cada um dos obreiros aqui desta casa, que se dispuseram a orar mais, se dedicar mais, a esmerar mais na palavra, para trazer essas porções que nós saboreamos na quinta-feira à noite, na sexta-feira à noite, no sábado à noite e hoje pela manhã. Que Deus abençoe cada um de vocês de uma forma muito especial. Vocês foram e são canais de Deus para esta casa. Quem encontrou, diga amém. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: Escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus, respondendo, disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. E levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará aos seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas suas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em pedra alguma. E Jesus, respondendo, disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, é no nome de Jesus Cristo que nós nos dobramos diante da Tua presença em oração. Agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor já fez nesta noite, pelos louvores que foram entoados, pela palavra que foi ministrada. Obrigado, Jesus. Ó Deus, que a Tua boa mão esteja sobre nós e que o Teu Santo Espírito possa nos ajudar a compreender a Tua palavra. E assim, ó Pai, nós vamos continuar adorando o Teu nome. Amém. Deus abençoe, tome o vosso assento. Eu quero
conversar um pouquinho com vocês hoje. Deus falou conosco nesses dias, de uma forma direta, atingiu o nosso coração. Eu fui ministrado em todas as vezes que ouvi a palavra. Eu fui ministrado. Todas as palavras foram direcionadas por Deus ao nosso coração, usando, claro, a instrumentalidade de cada um dos teus servos. Agora, observando esse texto, que na verdade é um contraponto com aquilo que nós ouvimos durante todos esses dias nessas ministrações, o salmista, no Salmo 143, por gentileza, Isadora, ele está vivendo um momento de angústia. Versículo de número 8. Nós lemos em todos os dias esse texto. E perceba que o salmista, o que ele mais deseja nesse momento, é que o Espírito de Deus pudesse direcioná-lo. Esse era o desejo do salmista nesse momento de aflição. Faz-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Faz-me saber o caminho que devo seguir. O que me chamou de fato a atenção nesse texto é esta frase do texto: faz-me saber o caminho que devo seguir. Faz-me saber o caminho que eu devo trilhar. Isso é para quem resolve, de fato, depositar toda a sua confiança em Deus. Porque ele abre mão daquilo que ele pensa, daquilo que ele imagina que seria ou que será o melhor. Ele diz: eu preciso apenas saber o caminho que eu devo seguir. Passa ao próximo versículo, Isadora. Versículo 9. Aí ele diz: livra-me, ó Senhor, dos meus inimigos. Fujo para ti, para me esconder. Próximo texto. Ensina-me a fazer a tua vontade. Então, eu preciso saber qual é o caminho que eu preciso trilhar. Verso 10. Eu preciso entender qual é a vontade dele no contexto geral da minha vida. Aí ele diz: guia-me por terra plana. O que ele quer dizer? Guia-me por um caminho em que eu não terei tantas dificuldades. Então ele começa dizendo, a partir do verso 8, ele começa dizendo: eu preciso saber qual é o caminho. Só que no verso 10 ele diz: guia-me por terra plana. Ou seja, eu quero saber qual é o caminho, mas eu quero uma certa comodidade. Eu preciso caminhar por uma terra plana. A minha estrada que eu vou trilhar
preferencialmente, se o senhor puder me atender, eu gostaria que fosse um caminho suave. Olha a perspectiva do texto. Eu gostaria que o meu caminho fosse um caminho onde eu não me esforçasse. Mas eu quero saber qual é o caminho. Mas se o senhor puder me colocar no caminho aplanado, é melhor. Aí eu venho para o texto de Lucas. Jesus agora nos ensina como nós devemos nos portar. Não que isso venha invalidar a oração do salmista, de forma alguma. Serve e muito para a nossa edificação. E é importante para a nossa vida. Por quê? Porque eu estou clamando a Deus. E perceba que aqui, no Salmo 143, o salmista está vivendo um momento de angústia, de aflição na alma. Chega um momento que ele está em dificuldade para enxergar. Aí quando eu venho para o texto de Lucas, o versículo de número 1 do capítulo 4, o texto diz: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Qual era o propósito? O porquê que o Espírito levou Jesus para o deserto? A resposta está no texto seguinte, no verso seguinte. E 40 dias foi tentado pelo diabo. 40 dias foi tentado pelo diabo. Marcos, capítulo de número 1, salvo engano. Eu quero pensar com você. Versículo de número 9. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré, da Galileia, foi batizado por João no Jordão, e logo que saiu da água, viu os céus abertos, e o Espírito que, como pomba, descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás. A ideia do texto, o que o texto nos transmite é claro. Nós precisamos pisar no próximo degrau da nossa caminhada cristã. E para que isso ocorra, nós precisamos desenvolver também a maturidade espiritual. Percebam que quem levou Jesus para ser tentado foi o Espírito Santo. E nessa perspectiva, nós vamos clarear o nosso coração agora, porque nem tudo que acontece em nossas vidas, nem todos os problemas que ocorrem, acontece por acaso ou sem propósito. O Espírito de Deus pega Jesus e leva para o deserto. E ali ele vai ser tentado pelo diabo. Só que a gente ora o tempo inteiro dizendo: Senhor, me livra. Senhor, eu quero andar em terra plana, eu quero paz. Eu quero viver uma vida de harmonia. Eu quero viver uma vida tranquila. Eu não quero sofrimento para a minha vida. Eu não quero enfrentar esse tipo de problema.
Só que Jesus, ele está nos ensinando através desse momento em que ele vive, que a tentação, ela é necessária. Jesus passou 40 dias em jejum, e 40 dias sendo tentado pelo diabo. O texto de Marcos, no versículo 13, ele diz: e ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre feras. Só que os anjos o serviam. Mas o que me chama a atenção é que os versículos anteriores, o céu está aberto. O Espírito de Deus está descendo sobre ele. A coisa está boa, o Pentecoste está bom demais. Porque nos versículos anteriores ele foi batizado, o Espírito desceu sobre ele, ele viu os céus abertos, o Pai falou. Só que na sequência, ele é levado para o deserto para ser tentado. Passa 40 dias sendo atormentado por Satanás. 40 dias sofrendo. Porque ele está fragilizado. Humanamente falando, o corpo de Jesus estava fragilizado. Fica sem se alimentar 2 dias. Na verdade, eu conheço pessoas que, se não tomar o café da manhã, quando chega meio-dia, já está sentindo dores de cabeça. Jesus passou 40 dias sem comer. E nesses 40 dias, fragilizado como estava, Satanás estava tentando. Mas Jesus foi para o deserto, não foi porque ele quis ser tentado pelo deserto. Jesus foi conduzido, foi levado, foi impulsionado pelo Espírito Santo. Pastor, não entendi ainda, vou lhe explicar. Existem situações em nossas vidas que é o próprio Espírito de Deus que nos leva, que nos coloca em situações para ser exatamente tentado por Satanás. É Ele quem nos coloca em situações, claro, que esse texto é específico, e eu preciso fazer uma análise específica também da minha vida. Porque nesse caso aqui, Jesus foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. Só que quando você vai lá em Êxodo, você vai perceber Êxodo. Vamos para Êxodo. Capítulo de número 2. Capítulo de número 2. O versículo de número 11, apenas só para nós termos como referência. Aqui você vai ver Moisés indo para o deserto. Só que em Lucas 4, o Espírito de Deus leva Jesus ao deserto para ser tentado. Em Êxodo 2, a consequência da ação de Moisés levou ele ao deserto. São duas situações distintas. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado e ficou 40 dias jejuando. Moisés foi levado para o deserto porque matou um homem, consequência da sua ação. É por isso que eu disse a vocês, na questão de Jesus é específica. O Espírito o leva para o deserto para ser experimentado. No caso de Moisés, ele foi para o deserto porque matou alguém.
a consequência de Moisés o leva para o deserto. Claro que Deus, ele usa essas consequências para tratar Moisés, para limpar aquilo que tinha nele, que ele tinha adquirido no Egito, também para prepará-lo para os desafios vindouros. Agora, Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado. Agora você vai perceber algo interessante no texto de Lucas 4, versículo de número 2. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. Terminados eles, teve fome. Aí você percebe agora que quando Jesus, ele tem a fome, o diabo vai tentá-lo exatamente na sua necessidade. E a reflexão que eu trago a vocês nessa noite: se nós vamos ser guiados pelo Espírito a partir de hoje, ou já estamos sendo guiados pelo Espírito desde quando aceitamos a fé, nós precisamos ter na nossa mente a certeza de que o diabo vai nos tentar exatamente na nossa necessidade. Ele vai tentar você na sua necessidade. Observa o versículo de número 4. O versículo 2 diz que Jesus teve fome. No versículo 3, olha o que o diabo coloca: se tu és o Filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. Você pode fazer isso? Então peça, mande para que essa pedra se transforme em pão e sacie a sua fome. A necessidade de Jesus naquele momento era fome. 40 dias sem comer nada. Então ele estava com fome. E o diabo vem e diz: você pode comer. Você pode saciar a sua fome. Por quê? Porque você tem autoridade para transformar essa pedra em pão. Faça isso e se alimente. Vou repetir: o diabo vai tentar você na sua necessidade. Naquilo que você estiver precisando, é exatamente ali que ele vai tentar você. Eu não sei se a sua necessidade ela é emocional. Eu não sei se a sua necessidade é fisiológica. Eu não sei qual é a sua necessidade. Uma coisa eu sei: ele vai tentar você exatamente naquilo que você esteja ou está precisando. Ele tentou Jesus aqui. Agora ele vem para o próximo passo. Olha o que ele diz: se não deu certo na fome, então agora eu vou para o próximo passo. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo. Perceba que esta ação do diabo, ela não está no campo físico. Jesus, ele estava 40 dias jejuando. Jesus estava 40 dias em conexão direta com o Pai. Então tudo o que ocorreu nesse momento aqui não foi no nível, não foi na esfera humana. Isso aqui acontece no mundo espiritual. Presta atenção numa coisa: se você não está orando, se há muito tempo você não ora, e você faz um propósito de oração, você ora uma semana, o seu nível já muda, a sua sensibilidade espiritual já muda. Se você jejuma 2 vezes por semana durante o mês, você vai começar a ter revelação, Deus vai começar a te mostrar as coisas, porque a sua sensibilidade espiritual está mudando. Você está saindo do nível dos homens e entrando no nível de Deus. E nessa perspectiva, você vai tendo mais intimidade com Deus, e Ele vai começar a mostrar aquilo que normalmente não se mostra para quem ainda está no nível carnal. Agora Jesus está 40 dias jejuando. Olha o nível de espiritualidade que Jesus está vivendo nesse momento. A carne está destruída. Humanamente falando, está fraco. Mas espiritualmente falando, ele está um gigante. Por isso ele resistiu à tentação do diabo.
Ele estava com fome na sua carne, no seu corpo físico, mas ele estava saciado espiritualmente. Ele estava cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Aí o diabo não se contenta com isso, ele vai para o próximo nível de tentação. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. Vem comigo aqui. Isso aqui é a questão espiritual. Tudo aqui é espiritual. Jesus está sendo tentado espiritualmente. Então o diabo pega ele e leva a um alto monte. E nesse alto monte, no momento de tempo, ele faz passar todos os reinos do mundo diante de Jesus. Lembre-se todos vocês que quando Jesus está sendo tentado, aqui ele está como homem. Aqui não está usando os atributos de Deus que ele é, a sua onisciência, a sua onipresença, a sua onipotência, a sua presciência. Ele não está aqui usando os seus atributos divinos, ele está como homem. E como homem, ele conseguiu entrar o mais profundamente possível no mundo espiritual, jejuando 40 dias. E aqui há um embate, uma batalha no mundo espiritual. Satanás, ele vem espiritualmente e agora ele pega Jesus também na questão espiritual e coloca ele num monte alto e faz passar diante dele todos os reinos do mundo. É poder. E olha o que o diabo faz. E disse-lhe o diabo: dar-te, esse aqui é o único texto na Bíblia que o diabo fala a verdade. É o único texto na Bíblia. Dar-te-ei a ti todo esse poder e a glória. Por quê? Porque a mim me foi entregue e dou a quem eu quero. O diabo não está falando mentira aqui, está falando a verdade. Porque a terra estava nas mãos dele. Quando é que a terra foi entregue a Satanás? Lá na queda, no jardim do Éden. A ação do homem comer o fruto proibido. Quando o homem pega o fruto proibido naquele momento, proibido naquele momento, e ele come, ele entrega a chave da terra a Satanás. Porque quando o homem foi formado, Deus entregou ao homem o poder de dominar a terra. Mas quando o homem peca, o homem pega a chave da terra e entrega nas mãos de Satanás, literalmente. E aqui ele está dizendo: eu vou lhe dar todo o reino deste mundo aqui, porque é meu, a mim me foi entregue, e eu dou a quem eu quero. Mas Jesus estava um gigante espiritualmente. Isso não iludiu Jesus. Porque às vezes as pessoas, nós, que não estamos nesse nível, não jejuamos nem uma vez por semana, quanto mais 40 dias. Aqui Satanás, ele coloca uma necessidade, ou quer suprir uma necessidade de quê? De poder, de possuir, de ter. Coloca diante de Jesus. Por que Satanás fez isso? Porque Satanás sabe que o poder corrompe. O poder é uma ferramenta terrível para corromper a mente. Você quer ver as pessoas mudarem, nem todos, mas uma boa parte das pessoas mudarem, é eles mudar de nível financeiramente. Quando muda de nível financeiramente, já muda também o ciclo de amizade. Aqueles que estavam com ele durante o período da escassez, já não serve mais, já vou mudar o meu ciclo de amizade, já agora eu tenho outros amigos, agora o ambiente que frequento é outro. O meu carro bom não pode ficar aqui, porque aqui é perigoso, eu preciso ir para a região central, porque lá é mais protegido. Eu não posso mais morar numa casa aqui no Aurine 3, eu preciso ir para um condomínio fechado. Por quê? Por quê? Por quê? O poder corrompe muitas mentes. Jesus foi tentado nisso aqui, mas perceba a resposta de Jesus, que estava cheio do Espírito Santo.
Versículo 7, portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe, vai-te, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Aí Satanás não se contenta com isso, e continua. E levou também a Jerusalém, e pô-lo sobre um pináculo do templo, e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, olha só, presta atenção numa coisa, se você não lê Bíblia, você precisa ler Bíblia, se você não examina a Escritura, você precisa examinar a Escritura, porque Satanás conhece a palavra, Satanás sabe o que está escrito na palavra, Satanás ele não sabe as revelações que Deus dá por meio da palavra, mas a palavra ele sabe. E ele vai tentar, exatamente usando a palavra. Verso 9, levou também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança daqui abaixo. Lança, pula. Por que você deve pular? Porque está escrito. O que está escrito? Mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe, dito estás, não tentarás o Senhor teu Deus. O que Jesus nos ensina nessas coisas? Jesus nos ensina que o nosso grau de espiritualidade possa estar elevado o mais possível na nossa vida, mas nós jamais podemos desafiar, jamais podemos fazer aquilo que não deve. Eu sou cheio de Deus, eu sou cheio de Deus, Deus está aqui me protegendo, irmão, mas ali está tendo um tiroteio, passa por essa rua porque está tendo tiro ali. Não, eu sou cheio de Deus, vou passar no meio do tiroteio. Não tentarás o Senhor teu Deus. Eu sou cheio de Deus, me protege, tem anjos que está me protegendo o tempo todo, e eu pego meu carro e ando a 190, 200 km por hora. Não tentarás o Senhor teu Deus. Não é porque a gente é crente e está perto de Deus que nós temos que pecar, temos que ultrapassar limites. Agora, o texto que nos chama a atenção, e Jesus respondendo disse-lhe, dito estás, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, agora aqui é perigoso, ausentou-se dele por algum tempo. Olhe para cá. Ser direcionado pelo Espírito não significa não ser tentado pelo diabo. Ser direcionado e conduzido pelo Espírito não significa que nós estamos isentos das dificuldades. Estar cheio do Espírito Santo de Deus não significa que o diabo vai ficar longe de nós. Pelo contrário, é aí que ele vai lhe tentar. É aí que ele vai tentar parar a sua caminhada. Você precisa ficar atento a todos esses detalhes. Jesus nos ensinou. Vigiai. Mas não só vigiai, orai também. É necessário que a gente aprenda com a palavra de Deus. Eu repito, nós fomos ministrados esses dias. E a minha palavra hoje a você, ao seu coração, é uma palavra de advertência, para que você fique atento. Você recebeu graça de Deus. Você recebeu a presença do Espírito Santo. Você foi tocado pelo Espírito Santo nesses dias. Fique atento, porque o diabo está perto. E ele pode tentar você na sua necessidade. Qual é a sua necessidade? Quais são os pontos fracos da sua vida? Aquele ponto de fragilidade, que você sabe que se você vacilar, você vai cair ali. Ele vai tentar exatamente nesses pontos. E o mais incrível,
Assim funciona a nossa vida cristã. Hoje nós estamos cheios do Espírito Santo. Hoje nós estamos sentindo a presença do Espírito Santo. Mas quando a gente peca, a gente sente vazio. A gente perde tudo aquilo que a gente construiu. Nós às vezes passa 1 semana, 2 semanas, 10 semanas orando, falando com Deus. Mas o primeiro pecado que a gente comete, a gente sente um vazio terrível dentro da gente, como se a gente não fosse mais alcançar aquilo que a gente estava vivendo outrora. Por isso é muito importante a gente pensar. É importante a gente não vacilar diante daquilo que a gente deseja. Os nossos desejos têm que ser submetidos à vontade do Senhor. As nossas vontades, ela precisa ser submetida à vontade do Espírito. Eu preciso sempre buscar a orientação do Espírito para a tomada de decisão. Eu não posso me sentir poderoso para tomar a minha decisão como se Deus fosse assinar embaixo aquilo que eu estou fazendo. Tem muita gente que fala sobre o profeta Elias, quando ele disse sobre a minha palavra. Mas não é sobre a palavra de Elias, é sobre a palavra do Espírito que estava em Elias. Não era Elias homem ali falando, era o Espírito de Deus falando através de Elias. Então eu não posso pensar que estou bem o suficiente, que estou poderoso o suficiente para dar algumas ordens. Eu já vi pessoas chamando os espíritos malignos para enfrentá-lo. Loucura! Porque não conhece o mundo espiritual. Não sabe o quanto isso é perigoso. Não que a gente tenha medo, mas nós precisamos ter as estratégias certas para a luta. Jesus precisava passar por essas experiências? Claro que precisava. Porque tudo o que ele fez foi para nos ensinar e dar o exemplo. Ele precisava passar pelo deserto, precisava ser tentado. Mas quem conduziu Jesus foi o Espírito. Você não vê Jesus saindo sozinho. Todas as vezes que você vê a ação de Jesus, é o Espírito de Deus impulsionando ele para fazer. Que a partir de hoje as suas decisões e tudo aquilo que você for fazer, faça baseado no impulsionamento do Espírito Santo. Deixa ele direcionar você em todos os aspectos. E você vai ver que a sua vida vai ser uma vida totalmente diferente. Você vai poder vencer aquelas fraquezas que você normalmente não venceria. Você vai poder usufruir da autoridade do Espírito Santo de Deus. Mas é necessário que a gente compreenda, por mais que o salmista diz, guia-me por terra plana, não significa que a terra plana não tenha dificuldade. Não significa. Nós vamos enfrentar dificuldades todos os dias. 2025 não será um ano fácil. Será um ano de muitas dificuldades, mas eu acredito que o Senhor Deus nos dará vitória em todas as coisas. O Senhor Jesus vai nos dar força e graça para superar todos os obstáculos que sobrepõem a nossa caminhada. Nós só vamos vencer se nós nos posicionar para vencer. E vou finalizar dizendo para vocês o seguinte: você não é um coitadinho. Você não é um coitadinho. Você é filho do Senhor Jesus. Você tem o Espírito Santo de Deus que habita em você. Eu gostaria que você saísse daqui hoje tendo essa consciência de que você precisa se dedicar, que você precisa orar, que nós precisamos orar, que nós precisamos nos dedicar. Mas também em nós está a presença do Espírito Santo que nos faz vencer. E deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Geralmente,
O que nos faz tropeçar são as pequenas coisas. O que nos faz tropeçar são os pequenos detalhes. O que nos faz ficar amargurado são as coisas pequenas. Aquilo que parece insignificante, que é de fato insignificante, é que atrapalha o nosso relacionamento com o próximo, o nosso relacionamento com Deus. Em 2025, eu gostaria que vocês abrissem mão dos detalhes, abrissem mão das coisas pequenas, não desse importância para coisas pequenas. Eu escrevi uma frase esses dias, estava indo para o serviço, escrevi uma frase esses dias, pedi meu bem para escrever para mim, que eu estava dirigindo. Eu penso, não sei se já foi publicado essa frase. Quando você dá importância às pequenas ou aos pequenos problemas, essa importância que você dá aos pequenos problemas te enfraquece para vencer os grandes problemas. Nós não podemos dar importância a coisas pequenas, insignificantes. Nós precisamos olhar para frente. Nós precisamos saber que a nossa guerra é maior do que detalhes. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo que às vezes nós que vivemos em comunidade, a igreja é uma comunidade, a igreja é uma família, e dentro de uma família sempre há problemas, sempre há dificuldades. O irmão pisou no meu pé, o irmão não pegou na minha mão, o irmão passou por mim e não falou comigo, o irmão isso, o irmão aquilo. Pare com essas coisas. São coisas pequenas, insignificantes, que na verdade só vai afastar você da comunhão com o seu irmão e vai impedir que a ação do Espírito esteja em ti. Vamos parar com essas coisas. Se Jesus fosse dar importância às coisas pequenas, Jesus não teria vencido. Ele olhava para onde? Desde quando ele nasceu, Jesus sempre estava olhando para o Calvário. Jesus sempre estava olhando para o Calvário. Eu preciso chegar no Calvário. Não importa o que aconteça, mas eu preciso chegar no Calvário. Porque é no Calvário que eu vou trazer redenção para esse povo tudinho. Mas eu preciso chegar lá. Quantas vezes Jesus foi atormentado pelos fariseus? Os fariseus e os saduceus se uniram. Eram duas seitas que eram rivais. E eles se unem para perseguir Jesus. Mas Jesus estava olhando para o Calvário, era o propósito, o Calvário. E Jesus não olhou para esses problemas, porque os fariseus, os saduceus, os herodianos, todos esses grupos, para Jesus era insignificante. Por quê? Porque Jesus estava olhando para frente. Jesus estava olhando para o Calvário, ele precisava chegar no Calvário. A pergunta que eu faço para você hoje: qual é o seu alvo? Para onde você está caminhando? Se a sua caminhada, se o seu alvo é a Nova Jerusalém, então você não tem que dar importância para essas pequenas coisas. Você precisa estar com as suas forças reservadas para vencer as grandes batalhas da vida, os grandes embates da vida. O apóstolo Paulo diz que um dia o dia mau vai chegar. Então a gente precisa reservar força para enfrentar o dia mau. Vai acontecer problemas maiores, situações piores, vai acontecer, então guarda a sua força, faça como Jesus passou 40 dias sendo tentado pelo diabo, mas chegado ao final dos 40 dias, aí o diabo chamou ele e disse: agora eu vou tentar você mais forte. Agora eu vou tentar você mais forte. Por quê? Porque você está com fome. Então eu quero lhe fazer uma proposta: faça com que essa pedra se transforme em pão. Você está fragilizado humanamente, mas olha só, todos esses reinos do mundo eu posso lhe entregar. Não, você agora está espiritual demais. Você buscou 40 dias jejuando, você está fera, você está cheio de Deus. Então você pode pular daqui para baixo, que você vai ver que os anjos vão chegar e vão te segurar. O diabo tentou Jesus dessa forma. Você acha que nós não vamos ser tentados? Então seja direcionado pelo Espírito Santo, assim como Jesus foi. Agora eu finalizo dizendo para vocês o seguinte: aprenda a diferenciar as suas batalhas.
Tem batalhas que o Espírito de Deus te leva para enfrentá-las. E tem batalha que nós provocamos ela. Tem batalhas que o Espírito de Deus pega nós e coloca no deserto. Diz, fica aí no deserto, porque aqui você vai ser tentado. Aqui você vai ser experimentado. Vou colocar você no deserto aqui e você vai ser experimentado. É muito parecido com a ação que houve com Moisés. Claro que Moisés teve a sua ação de matar um egípcio. Mas vou dar um exemplo para você. Quando o Espírito de Deus te leva para o deserto e deixa você lá, e às vezes você se sente sozinho, às vezes você se sente totalmente solitário, não tem ninguém por perto, você enfrenta suas batalhas sozinho, você olha para um lado e para o outro, e é nesse momento que você tem que manter o equilíbrio. É nesse momento que você tem que manter o equilíbrio. Equilíbrio. O equilíbrio não vai deixar você morrer afogado. Eu vi um videozinho esses dias atrás. Um rapaz ensinando, se por acaso você cair num rio, ou em algum lugar e você não sabe nadar, se você ter o equilíbrio, você tem chance de sobrevivência. Como é que é o equilíbrio? Coloca as mãos, tudo os pés para baixo, porque você vai flutuar, vai ficar com a cabecinha de fora. E ele ensinou como é que faz. Coloca a nuca para trás. E você, se você tiver equilíbrio, as batalhas que enfrentamos na nossa vida particular, é necessário ter equilíbrio para vencê-las. E é o Espírito Santo de Deus que vai dar a você o equilíbrio para você vencer todas essas batalhas. Qual é o alvo que você está perseguindo? Qual é? Qual é o alvo que você está perseguindo? Não deixa nada atrapalhar o seu alvo, não deixa nada impedir você na sua caminhada. Vai passando, vai indo, vai rompendo. Vai aparecer propostas. Vai aparecer propostas. Mas você não deve aceitar as propostas se ela não vem da parte de Deus. Que Deus abençoe vocês. Que Deus nos ajude todos os dias a vencer as nossas dificuldades. Cada um de nós temos uma dificuldade. Cada um de nós enfrentamos um problema interno, nosso, situação nossa, pessoal. Mas o Espírito de Deus quer ajudar você a vencê-las. O Espírito Santo quer ajudar você a superar todas essas batalhas. Nós vamos iniciar o nosso ano a partir de agora, sendo direcionado pelo Espírito Santo em todas as áreas da vida. Todas as áreas. Não tome decisão precipitada. Não tome decisão precipitada. Leve a sua vida espiritual a sério. Leve a sua intimidade com Deus a sério. Leve. Ele tem um céu para você. Tem uma mesa posta, preparada para nós. Leve o céu a sério. Pense no céu todos os dias. Pense na sua vida. Pense no legado que você está construindo. Pense no exemplo que você está dando. Pense na postura que você está tendo dentro da sua casa, no seu trabalho, na rua. Pense nessas coisas. Permita o Espírito de Deus dominar a sua vida por completo e Ele vai lhe ajudar. A sua estrada às vezes não vai ser plana, às vezes vai ser cheia de altos e baixos. Não tem problema. Ele vai lhe ajudar a vencer todas essas etapas da vida. E você vai chegar do outro lado. Vai chegar do outro lado, salvo, abençoado pelo Espírito Santo de Deus. Eu gostaria que você fechasse seus olhos, sentadinho como você está. Sentadinho. E que você pudesse falar com o Espírito Santo. Jesus foi tentado 40 dias. Mas nesse momento de tentação ele estava jejuando.
buscando a presença do Pai. Mas quando ele foi tentado, ele já estava cheio do Espírito Santo. Significa dizer que se o Espírito de Deus permitir uma tentação na sua vida, saiba que você já está cheio. E se você manter o fogo do Espírito em você, Satanás pode até tentar, mas ele não vai conseguir destruir a sua vida. Não vai conseguir arrebentar com aquilo que você já construiu. Satanás não vai poder tocar em você. Jesus enfrentou as feras. Jesus enfrentou a fúria do diabo. Jesus enfrentou todas essas adversidades para nos dar um exemplo. Nós também seremos tentados. Porque se Jesus foi tentado, quem somos nós para não ser tentado? O Espírito de Deus, Ele quer lhe ajudar a vencer. Valorize a presença do Espírito Santo na sua vida. Leva isso muito a sério. Porque Ele vai lhe ajudar a vencer todas as suas dificuldades. Qual é o seu ponto fraco? Qual é a sua necessidade? Satanás vai tentar você na sua necessidade, porém Jesus é Jesus que vai suprir a sua necessidade. Porque o texto diz que os anjos o serviam. Os anjos do Senhor vão lhe ajudar também. E você vai vencer todas as suas dificuldades. Continue buscando a presença do Espírito Santo. Continue buscando a presença do Espírito Santo de Deus. Continue apaixonado pelo Espírito. Continue orando. Eu sei que você orou para esta campanha, eu sei que você se dedicou para esta campanha, mas a campanha foi apenas o start, foi apenas o início, para você manter uma vida de oração, uma vida de busca, uma vida separada com Deus. Porque o que Deus vai fazer na igreja e na sua vida vai depender do seu comportamento, da maneira que você vai se comportar daqui para frente diante de Deus e diante dos homens. Busque as mudanças que você entende que é necessária para a sua vida. E o Espírito de Deus vai fazer essas mudanças alcançar você, vai fazer você alcançar essas mudanças. E você vai ver que a sua vida vai ser uma vida totalmente diferente da que você enfrenta hoje. A presença do Espírito Santo vai chegar na sua casa. A presença do Espírito Santo vai alcançar a sua casa, vai alcançar os seus filhos, vai alcançar o seu marido, vai alcançar a sua esposa, vai alcançar os seus parentes. É através de você que o Espírito de Deus vai fazer todas essas coisas. Porque a presença do Espírito Santo, ela vai passando, ela é contagiante. Se você estiver cheio do Espírito Santo, você vai transpirar Espírito Santo, você vai transpirar a presença de Deus, e as pessoas que estão perto de você, que vão estar perto de você, vão ser contagiados pela presença do Espírito Santo de Deus. A sua casa vai ser uma casa abençoada, a sua casa vai ser o Santíssimo de Deus, é onde você está com a sua família. Por quê? Porque o Espírito de Deus vai fazer essas coisas acontecer lá dentro da sua casa. Por onde Jesus passava, o milagre acontecia. Por onde Jesus passava, os espíritos malignos seriam repreendidos. Onde você passar, o milagre vai acontecer. Onde você estiver, a presença do Espírito Santo vai estar. Onde você chegar, a presença do Espírito Santo vai chegar primeiro. Quando você chegar lá, a presença já chegou, e o lugar vai estar abençoado. A sua família vai ver o quanto você está sendo transformado pela presença do Espírito Santo. A salvação dos seus filhos depende de você, a salvação da sua casa depende de você.
Depende de você em que sentido? No sentido de você ser cheio, cheia da presença do Espírito Santo, e essa presença vai contagiando a sua casa. Daqui a pouquinho os seus filhos que não tinham desejo, vai começar a ter desejo. Daqui a pouquinho o seu cônjuge que estava sem desejo, vai começar a ter desejo. Por quê? Porque a presença do Espírito Santo de Deus está em você. Quando Jesus operava milagres, as pessoas admiravam e diziam: quem é esse que tem uma palavra, e essa palavra, quando ele fala, ela mexe com o nosso coração? Quem é esse que, quando ele ordena, o vento obedece, a água obedece? Quem é esse? Ou seja, a presença do Espírito de Deus na sua vida vai fazer as pessoas perguntar: quem é esse? Quem é fulano? Quem é ele? O que aconteceu com ele? Que está diferente? Ele conversa, e a conversa dele é diferente. Quando ele anda, o andar dele é diferente. Quando ele fala, o falar dele é diferente. Por quê? Porque a presença do Espírito de Deus estará em você continuamente, e essa presença vai contagiar as pessoas que estarão perto de você. Essas mudanças que você precisa nos ambientes que você convive depende de você. A sua empresa precisa da presença do Espírito Santo lá. O local que você trabalha precisa da presença do Espírito Santo lá. O carro que você dirige precisa da presença do Espírito Santo lá. A casa que você mora precisa da presença do Espírito Santo lá. A cama que você deita precisa da presença do Espírito Santo lá. A cozinha que você cozinha precisa da presença do Espírito Santo lá. A mesa que você senta precisa da presença do Espírito Santo lá, para você ter comunhão com a sua família, comunhão com os seus filhos, comunhão com as pessoas que vão à sua casa. A presença do Espírito de Deus faz essas coisas, e é interessante que a presença do Espírito Santo revela o oculto. Foi na mesa que Jesus diz: aqui tem um traidor, porque ali tinha comunhão, tinha a presença do Espírito Santo. Você quer que as coisas caminhem direitamente para você? Você quer que tudo esteja na ordem para você? Você precisa da presença do Espírito Santo. Jesus está nos dando esse exemplo. Presença do Espírito Santo de Deus. Com os olhos fechados, peça ao Espírito Santo para estar com você. Você pode falar com Ele agora. Diga a Ele: Espírito Santo, eu preciso da Tua presença. Há muito tempo eu não sinto, porque isso é da nossa vida. Eu já vivi uma época da minha vida que era um vazio que eu tinha dentro do meu coração. Eu via as pessoas chorando, eu via as pessoas falando em mistério, eu via as pessoas glorificando, mas eu não tinha desejo. Eu não tinha vontade. Existia um vazio no meu coração. Mas o dia que o Espírito Santo fez, de fato, a transformação na minha vida, eu sinto a presença do Espírito Santo quando eu ouço alguém cantar. Eu sinto a presença do Espírito Santo quando eu ouço alguém pregar. Não tem mensagem ruim, não tem mensagem fraca. O que tem, na verdade, é um coração ausente da presença do Espírito Santo. E o Espírito de Deus, Ele faz as coisas acontecerem na nossa vida, essa sensibilidade. Ela acontece em nossa vida quando a gente busca Ele. Peça ao Espírito Santo para fazer isso com você. De forma silenciosa, só você e Deus. Você vai sentindo vontade de adorar, vontade de cantar, vontade de orar, vontade de estar na igreja, vontade de estar louvando ao Senhor, vontade de ler a Bíblia, vontade de estudar a palavra. E quando você vê alguém cantando, quando você vê alguém lendo a Bíblia, quando você vê alguém pregando, o seu coração se alegra, você sente a presença do Espírito Santo de Deus. É isso que nós precisamos, é disso que nós precisamos. Fala com o Espírito Santo e nós já vamos participar da ceia. Fala com o Espírito Santo, fala com Ele. Oh, Espírito Santo de Deus, que a Tua presença esteja conosco continuamente, Pai. Que possamos transitar com a Tua presença todos os dias.
que possamos caminhar com a Tua presença, que possamos ter essa intimidade contigo. Nos faça pisar no próximo degrau da nossa caminhada cristã. Nos faça ir para o próximo nível. Nós precisamos tanto da Tua graça e da Tua presença. Se for para ser tentado, Pai, nós queremos ser tentados, mas a presença do Teu Espírito precisa estar em nós. Nós precisamos estar cheios do Teu Espírito. Mas que os Teus anjos venham nos guardar, que a Tua presença venha estar conosco. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.